Oi, sextona, tudo bem com vocês? É o seguinte, nós estamos terminando a unidade 4. Nós estamos na metade do livro já, né? Só que falta o último tema da unidade 4, que é o tema 4, está aqui do lado, ó, degradação e conservação do solo. Vamos ver como a gente pode fazer para conservar o solo com qualidade, né, para o plantio, e também quais são os fatores que fazem com que o solo perca a sua qualidade, né? No caso, a degradação. Vamos ver como isso acontece. Vamos lá? Ok, então estamos aqui na página, deixa eu ver aqui a página 94, página 94, tema 4 da unidade 4, é o último tema, né, da unidade sobre o solo, e nós vamos ver aqui agora degradação e conservação do solo. Deixa eu só ligar aqui minha mesa, está desligada. Aí. Bom, vamos acompanhar comigo aqui. O que degrada o solo? O que prejudica o solo, né? Deixa o solo ruim. Vamos lá. Aqui do lado diz assim: o ser humano deve conservar o solo, mantendo a produtividade desse recurso. Ou seja, a gente tem que manter o solo, conservar ele de forma que ele continue produzindo, né, alimento, as florestas, né, cresçam com qualidade e tal. Uma fina camada de solo pode demorar centenas de anos para se formar, né? Uma camadinha de solo. As rochas, lembram, né? O intemperismo vai degradando as rochas, vai formando solo ao longo do tempo. Então, às vezes levam centenas de anos para formar uma camada fininha de solo. Entretanto, o solo pode ser degradado rapidamente, como em poucos anos ou até horas, depende do tipo de intemperismo, né? Essa degradação pode ocorrer tanto na área rural quanto na área urbana e é consequência de vários processos. Vamos conhecer alguns deles. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, erosão. Você já deve ter ouvido falar, né? O que é uma erosão. Vamos estudar especificamente a erosão, então. A erosão é a perda de grãos minerais e material orgânico causada principalmente pela ação dos ventos e da água. Então, os ventos e a água vão levando os materiais embora. Um dos fatores que favorece a ocorrência da erosão é a retirada da cobertura vegetal. Você tira as plantas que estão em cima, né? A floresta, o gramado, né? Você retira essa camada de seres vivos de cima, a cobertura vegetal, e aí fica mais fácil para o vento e a chuva degradar o solo, causar erosão, por exemplo. O solo fica exposto e a sua camada superficial, que em geral é mais fértil, acaba sendo arrastada. Então, essa parte boa para a planta, né, que é essa parte superficial do solo, é levada embora. A erosão pode ser principalmente hídrica ou eólica. Hídrico vem de água, eólico vem de vento. Vamos ver aqui os dois, ó. Erosão hídrica é causada pela ação da água da chuva, da irrigação dos rios e dos mares. Em relevos inclinados, partículas de solo são arrastadas pela água que escorre, quer dizer, a enxurrada, né? Então, se você tem um terreno que é inclinadinho e está chovendo ali, você não tem uma cobertura vegetal para proteger, essa água vai escorrer com força e vai levar o solo embora, né? Por isso, a erosão hídrica é mais intensa nesse tipo de terreno. Então, essa erosão causada pela chuva, ela é mais intensa nesses solos inclinados. A erosão eólica, agora pelo vento, é causada, então, pelo vento, ocorre principalmente quando o solo está seco e as suas partículas podem ser facilmente levantadas e transportadas. O solo, quando ele é mais arenoso, né, o vento consegue levar essa areia. O vento vai levando e vai causando a erosão também. Vai levando embora o solo mais fértil. Aí diz assim, ó, a erosão do solo, deixa eu tirar aqui, está atrás de mim aqui. A erosão do solo pode fazer com que os materiais arrastados pelas águas se depositem em leitos de rios, no fundo do rio, né? Dos córregos, lagos e açudes. Esse processo é chamado de assoreamento. Então você tem o rio está assim, ó, vamos desenhar aqui do lado. O rio, olhando de cima, ele é assim, né? Aí se olhando ele de lado, ele é assim, ó. Aqui é a superfície, aqui é o rio, aí fica a água aqui, né? A água do rio que corre para lá, daqui para lá, né?
Aí o que acontece? Com a erosão, se você tem aqui um terreno inclinado assim, ó, né? E aí o solo vai sendo carregado aqui pela chuva que vai escorrendo, vai acumular onde? Vai acumular no fundo aqui, ó. Vai acumulando, acumulando, né? O solo vai acumulando aqui no fundo. E olha o que vai acontecendo com o rio. Ele vai ficando raso, olha só. Ele vai, isso aqui chama-se assoreamento. Vai sufocando o rio, ó, com o solo. Vai entupindo o rio com o solo, certo? E ele vai ficando assoreado. Aí o que pode acontecer com ele é que ele, como a água tem que passar de algum jeito, ele vai ficando assim, ó. Ele vai abrindo assim, ó. Vai ficando assim largo, certo? E raso. Largo e raso. E aí a água fica assim rasa, tá? Esse é um rio assoreado e destruído, né? O rio fica todo destruído. Beleza. Aí diz assim, ó. Diminui a profundidade das reservas de água, fazendo com que elas transbordem facilmente. Então, isso alarga o rio e destrói o rio. Depois, a desertificação ou arenização. Desertificação tem a ver com deserto, né? E arenização com areia. Podem ser causadas pela erosão, com a perda da parte fértil do solo e sem a vegetação. As enxurradas carregam as partículas mais finas, que é o silt e a argila. Lembra, né? Que tem a areia, o silt e a argila, restando apenas grãos de areia. Esses processos tornam o solo improdutivo. Então, você tinha um solo normal, que era uma mistura de areia, silt e argila, né? Aí a enxurrada leva embora o material mais fino, que é a areia e o silt, e quem que fica para trás? Os grãos de areia. E aí você forma a desertificação. Você começa a formar ali pequenos espaços parecidos com o deserto, tá? Então aqui do lado tem uma foto de um local que sofreu erosão. Olha só, tá todo destruído, ó. Olha como ele tá todo destruído. Isso aqui, a enxurrada foi... a enxurrada, dá para ver que o terreno é inclinado, né? E a enxurrada foi levando a água foi escorrendo, aliás, foi escorrendo e foi levando junto a terra, olha só. Foi levando. Isso por quê? Porque alguém tirou a cobertura vegetal aqui. E aí vai ficando destruído. Olha o tamanho desse buraco aqui já, ó. Tá? Isso aqui é chamado de vossoroca. Uma vossoroca. É um buraco de erosão. Ok? Vamos para a próxima página. Agora, então, na próxima página, nós temos aqui, ó, poluição e contaminação. Outra causa da degradação do solo... Opa, espera aí um pouquinho. Deixa eu fixar ele aqui. Pronto. Outra causa para a degradação do solo é o lançamento de resíduos e produtos químicos que causam sua poluição ou contaminação. Então, olha aqui o trator jogando fertilizante, né? Jogando defensivo contra pragas, né? Pode ser um inseticida aqui, por exemplo, para proteger a planta, mas isso acaba também prejudicando o solo, contaminando o solo, né? Se for usado com exagero. Poluição é qualquer alteração do solo original que pode ou não causar doenças, como a retirada da cobertura vegetal. Então, você altera o solo, você retira a cobertura vegetal. Se tinha uma floresta, você tira, você altera o solo, tá? Então, isso aí também vai acabar causando uma degradação. Já a contaminação envolve a presença de agentes patogênicos ou químicos em quantidades nocivas aos seres vivos. Então, se você contamina o solo, quando você tem algum agente que causa doença. Patogênico vem de causar doenças, né? Que pode ser um ser vivo que causa doença ou pode ser uma substância química que intoxica. Aí diz assim, nas áreas rurais, a principal fonte de contaminação do solo são os agrotóxicos, utilizados para combater as pragas que ameaçam as lavouras e os adubos químicos,
usados para corrigir a falta de nutrientes no solo. Então, quem planta usa um agrotóxico, né, pode ser um inseticida, e usa também fertilizante para alterar o solo para que as plantações cresçam melhor. Só que isso, se for usado de maneira errada, descontrolada, vai causar degradação do solo. Em vez do solo ficar melhor, ele vai ficar pior. Aí diz assim: nas áreas urbanas, a poluição e a contaminação do solo ocorrem principalmente pelo descarte de esgoto e lixo doméstico. Então, dentro das cidades, né, na área urbana, dentro das cidades, a gente contamina o solo com lixo, né? Com lixo. Que aí esse lixo não passa por tratamento, aí vai contaminar o solo. Dá para ver uma foto aqui do lado, um monte de lixo, né? Um monte de lixo aqui, ó. Esse lixo jogado, descartado aqui de qualquer maneira, vai contaminar o solo, vai degradar o solo. As indústrias que lançam produtos químicos no solo também contribuem para a sua contaminação. Então, uma fábrica lá que produz um certo produto para vender, só que ele acaba produzindo uma substância tóxica. E aí essa substância não é tratada antes de ser descartada. E eles descartam, por exemplo, num rio ou no solo mesmo, né? Joga no solo e isso vai contaminar o solo. Por exemplo, fábrica de farinha de mandioca, né? É uma farinheira. Ela produz a farinha, mas ela produz também um líquido que chama-se manipoeira. É o líquido que sai da mandioca. Esse líquido é jogado num tanque, tá? Num tanque, eles fazem uma piscina enorme, onde eles colocam esse líquido ali, para deixar evaporando ali. Só que essa água, ela pode escorrer, essa piscina, ela pode transbordar, né? Essa barragem. E se ela derramar no solo comum, vai contaminar o solo, tá? Porque é uma substância, essa manipoeira, ela é altamente tóxica. Ela contém um ácido chamado ácido cianídrico, que ele é tóxico, tá? Então vamos lá aqui, ó. Plásticos, pneus, lâmpadas, materiais de construção, garrafas, baterias, pilhas, material hospitalar, entre tantos outros, precisam receber destinação adequada. A gente precisa destinar de maneira correta esses materiais descartados. A redução do consumo e o reaproveitamento e a reciclagem, lembram dos 3 R's, né? Os 3 R's, ó, redução, reduzir, reaproveitar e reciclar. São alternativas para diminuir a quantidade de lixo gerado. Então, o que é reduzir? É usar menos, né? Às vezes a gente usa exagero alguma coisa. Sacolas plásticas, por exemplo, dá para diminuir. Reaproveitamento de materiais. Você tem uma caixa, chegou uma encomenda sua pelo correio, caixa de papelão, usa essa própria caixa para armazenar, né, outros materiais ou ele como coletor de lixo. Você não precisa comprar, você pode comprar menos sacolas assim. Sacos de lixo, né? E a reciclagem, que é fazer com que os materiais tenham um novo uso. Hoje em dia, grande parte do plástico é reciclado, o papel também é reciclado, né? E assim a gente faz a reutilização desses materiais. E dessa forma a gente reduz o lixo, beleza? Ok. Isso aqui a gente não precisa ver. Aí, só vendo aqui, ó, que está escrito aqui embaixo, pequenininho, ó. O destino inadequado de resíduos gerados pelas atividades humanas é uma das causas da contaminação do solo. Então a gente descarta de maneira errada e isso vai contaminar o solo. Na imagem, lixo e entulho descartados de forma imprópria. Na cidade de Mauá, em São Paulo, uma foto de 2017. Ok? Beleza, vamos para a próxima página. Ok, então agora na página 96, continuando, né, nós temos assim. A poluição e a contaminação atingem a camada superficial do solo. A primeira camada do solo, né? A poluição e a contaminação atingem. Mas os agentes causadores podem ser levados pela água e assim chegar ao lençol subterrâneo ou ao leito de rios e lagos. Você contamina o solo, mas aí a chuva e vai levando, né? Vai escorrendo e vai levando essa contaminação. Isso vai parar nos rios, vai parar nos lagos e vai parar também lá no fundo nos lençóis freáticos, nos lençóis subterrâneos. Por essa razão, a poluição e a contaminação do solo
podem atingir a água, causando danos à fauna e à flora que dependem dela. A fauna são os animais, a flora são as plantas que dependem da água, né? E se você tiver uma água contaminada, você vai contaminar os seres vivos. Depois diz assim: há casos em que a contaminação do solo impede a construção de moradias e o plantio, além de aumentar o risco de transmissão de diversas doenças. Então, olha só, você tem um solo contaminado e não dá para você construir um bairro novo, por exemplo, ali num certo lugar, porque o solo está contaminado. E não dá nem para plantar, porque esse solo está contaminado. Depois diz assim: compactação e impermeabilização. O tráfego intenso de máquinas, de pessoas e de outros animais provoca a compactação do solo. O solo fica compacto, ou seja, redução do espaço entre os grãos. Então, ou seja, fica ali aquele peso por cima, né, dos carros ou das pessoas ou dos animais. Esse solo vai ficando assim, ó, compactado, tá? O espaço que tem entre os grãos vai diminuindo e vai ficando compactado. Isso pode ser ruim para algumas plantas, elas não conseguem crescer num solo compactado. Aí depois, assim, com isso, o solo torna-se impermeável, ou seja, como ele está muito compactado, não há espaço entre os grãos, a água não passa, tá? A água não vai passar, não vai infiltrar. Não há espaço para a água e o gás oxigênio penetrarem entre as partículas do solo, que assim não chegam às raízes das plantas. Se a água não filtra pela terra, pelo solo, não vai chegar nas raízes, né? As plantas não vão ter dificuldade para se desenvolver. As raízes também têm dificuldade em penetrar no solo compacto. O chão é muito duro, a raiz não consegue se desenvolver. O reabastecimento dos reservatórios de água subterrânea também fica comprometido. A água não infiltra, não chega lá no fundo, nos lençóis freáticos, né? E não abastece os lençóis, se o solo estiver muito compactado. Nas áreas urbanas, ou seja, nas cidades, a impermeabilização também é causada pela pavimentação, ou seja, a gente constrói asfalto, né, nas ruas e calçadas com concreto. O que acontece? A água não infiltra mais pelo solo e não vai abastecer os lençóis freáticos. Essa água vai escorrer pelo asfalto, vai entrar na tubulação e vai cair direto no rio, né? Na galeria de águas pluviais, que é a galeria de chuva, aqueles bueiros, né? Os bueiros recolhem a água da chuva e a água cai direto lá no rio e não infiltra pelo solo. Então está dizendo assim, ó, principalmente por concreto e asfalto, que impede a penetração da água da chuva no solo. Ela se acumula na superfície, podendo provocar enchentes. Então, se você tem uma cidade que os bueiros estão entupidos ou não tem bueiros, né? E aquela água não penetra por causa do asfalto e por causa das calçadas, essa água vai ficar acumulada ali na rua e vão ocorrer as enchentes. Tá? A gente vê muito em São Paulo isso acontecer, né? São Paulo é uma cidade que tem muitos prédios, muitas ruas, e é muito concreto, é tudo fechado. E tem muita gente que joga lixo nas ruas também, né? Acaba entupindo os bueiros, e aí quando vem uma chuva forte, essa água acumula toda ali no local, no bairro ali, e invade as casas, né? E aí provoca aquele caos todo. Bom, aí diz assim, queimadas agora. Opa, vou aumentar aqui. Assim. As queimadas diz assim: a queimada das pastagens ou matas nativas é uma técnica muito antiga usada para iniciar uma atividade agrícola. Então, se o cara tem uma mata lá, mas ele quer que aquilo ali vire, sei lá, pasto pro boi, que muitas vezes o que a pessoa faz, põe fogo, né? Queima a floresta, a mata, ou para plantar ou para criar animais, né? Agrícola e pastoril, ou mesmo uma construção. O cara vai construir um prédio, alguma coisa lá, tira aquela mata colocando fogo. Atualmente, essa prática é proibida, pois causa diversos impactos ambientais, como a redução da umidade e da quantidade de humus no solo, prejudica a qualidade do solo, além de prejudicar diversos seres vivos que vivem no local. Em decorrência do aumento da quantidade de poluentes no ar, as queimadas causam danos à saúde, né? Aquela fumaça contribuem para a intensificação do efeito estufa, ou seja,
Você emite gás carbônico na atmosfera. Isso vai provocar o aquecimento, né, do planeta. As queimadas são grandes responsáveis pelo aquecimento do planeta. Você coloca gás carbônico no ar e o gás carbônico ele recolhe calor do Sol e deixa a atmosfera mais quente e aí o planeta fica mais quente. Lá, consequente aumento da temperatura global. A gente ouve falar isso muito, né? Do aquecimento do planeta. Então, as queimadas são grandes responsáveis. Olha só, uma queimada aqui. Só. Então, eles queimam. Às vezes é acidental, mas às vezes é de propósito, né? E essa queimada às vezes destrói muitos quilômetros de floresta. Aí diz assim, ó, em algumas regiões, principalmente com baixa umidade, ou seja, com pouca água, né? Ocorrem queimadas naturais e por incidência de raios ou por seca prolongada. Fica muito tempo sem chuva, o mato fica seco e às vezes ou uma pessoa na estrada, às vezes joga uma bituca de cigarro ou provoca um incêndio, às vezes até por querer, né? Ou então às vezes os raios também causam um incêndio. Cai um raio lá, né? Então aquela mata seca, cai um raio bem numa árvore seca que ali provoca um incêndio. Essas queimadas costumam causar menos impactos e são até essenciais para alguns ecossistemas, como o cerrado. Bom, o cerrado é um bioma, né, que fica ali meio no centro-oeste do Brasil, e o cerrado ele tem plantas lá que estão adaptadas ao fogo. E são regiões que frequentemente acontecem mesmo incêndios naturais. E as plantas estão adaptadas ao fogo. O fogo passa e logo depois germina de novo aquelas plantas rasteiras de novo. As árvores, elas são desse bioma, né? Muitas delas são resistentes ao fogo. O fogo queima ali a casca de fora do tronco, mas ela não morre, ela sobrevive. São adaptadas a isso. Bom, e existem até sementes do cerrado que só germinam depois que passa o fogo. Depois que incendeia, aquela casca de fora da semente também queima, e aí depois disso que a semente vai germinar. Essas são plantas totalmente adaptadas ao cerrado e ao incêndio do cerrado. Tá? Bom, aqui está dizendo assim, ó, queimada de um canavial, esse fogo aqui embaixo. Estão queimando cana aqui, né? No caso da cana de açúcar. A queimada é realizada antes da colheita. Eles queimam a plantação de cana, ou queimavam, né? Porque agora está proibido isso. Queima toda a plantação de cana, queima as folhas, né? Para a pessoa poder entrar na plantação cortando, né? O boia fria, né? Que é o trabalhador. Ele corta a cana sem aquelas folhas, porque daí não machuca ele, né? Para ele poder entrar ali cortando a cana. Se eu não me engano, essa técnica está proibida de incendiar o canavial. Então agora são máquinas que são tratores bem altos, eles passam em cima do canavial com umas rodas bem grandes, e eles vão recolhendo a cana, vai tirando automaticamente as folhas e vai recolhendo a cana, né? o caule da cana, que é o que vai depois fermentar para virar etanol, virar álcool. Ok. Aqui, ó, tá até dizendo isso, ó. Essa técnica de queimada é proibida. Hoje ela está proibida. Mas eu me lembro há uns anos atrás, quando acontecia, e a fumaça lá longe, lá das fazendas, elas vinham parar na cidade. Aqui a gente ficava com a cidade, o céu ficava vermelho no pôr do sol, por causa da fumaça, e a fumaça vinha parar aqui na cidade. Quem tinha problema respiratório era o maior problema. Beleza, então vamos para a próxima página. Ok, estamos aqui na página 97, continuando, diz assim, o que conserva o solo? O que a gente pode fazer para conservar o solo? Vimos que Opa, toda vez acontece isso. Vou aumentar aqui. Pronto. Vimos que diversos tipos de ação humana provocam a degradação do solo. Para conservá-lo, é preciso que as atividades sejam planejadas, de modo que o aproveitamento do solo não comprometa o seu uso pelas gerações futuras. Se a gente usa o solo agora e de maneira sem pensar, sem planejar, as próximas gerações podem não ter um solo fértil para plantar.
certo? E aí eles vão ter que tomar atitudes drásticas que podem prejudicar mais ainda o solo. Então a gente tem que ter um plantio de maneira inteligente, que conserve e mantenha a qualidade natural do solo. Aí diz assim: a seguir vamos conhecer algumas atitudes que cooperam para a conservação dos solos. Vamos ver essas atitudes. A primeira, cobertura vegetal. Manter a cobertura vegetal evita a erosão, ou seja, manter as plantas e as árvores, as florestas, a mata. O empobrecimento do solo Aliás, vamos ler de novo aqui, ó. Manter a cobertura vegetal evita a erosão, o empobrecimento do solo e preserva a biodiversidade, né? Ou seja, você manter a cobertura, você evita que o solo fique pobre e você preserva a biodiversidade de plantas e de animais, né? Você mantém a mata, protege o rio, não é? Protege o solo. Depois diz assim: a cobertura vegetal impede que as chuvas e os ventos atinjam o solo diretamente, o que causaria erosão. Além disso, as raízes das plantas fixam o solo e abrem espaço para a entrada de água e ar, tornando o solo mais poroso. Então, as plantas, a cobertura vegetal é como se fosse um escudo, né? A chuva que cai não bate direto no chão, bate nas folhas, nos troncos, nos caules, né? No gramado. E o impacto então é menor, e isso não causa enxurrada que leva a água com força leva ao solo. E as raízes fazem bem para o solo, porque deixa o solo arejado, isso faz com que a água infiltre, né, possa se infiltrar melhor. Isso diminui o risco da ocorrência de enxurradas, que arrastam a camada mais superficial do solo, intensificando a erosão. Em terrenos inclinados, a cobertura vegetal ajuda a prevenir desmoronamentos. A gente já ouviu falar muito quando tem chuva, né? Os morros vai deslizando terra dos morros e causando soterramento, né, de casas e de pessoas. Isso ocorre muito porque as pessoas que foram morar ali naquela parte inclinada, no morro, elas retiraram as árvores para poder viver ali, né? Ter um quintal e tal, retiram as árvores. E aí isso faz com que a chuva, a água escorra com mais força e causa deslizamento. Aí está dizendo assim, ó, é o que acontece nas encostas dos morros, à beira de nascentes, rios e lagos. A preservação da mata ciliar, o que é a mata ciliar? Mata ciliar é aquela mata que tem em volta dos rios, né? Você tem o rio ali e em volta tem uma mata. Essa é a mata ciliar, a mata que fica no contorno dos rios, na borda dos rios. Olha lá, ela cresce nas margens dos corpos de água, evita o assoreamento. Lembra do assoreamento? A terra vai entrando no rio e vai soterrando o rio, vai afogando o rio, né? Vai deixando o rio raso, com areia. E por isso é fundamental para diversos seres vivos. Então, ou seja, preservar a mata ciliar é essencial para o rio, para os seres que vivem no rio, para os animais que vivem na beira do rio, né? E então preservar essa mata ciliar é fundamental. Depois diz assim aqui embaixo, ó. Em ambientes urbanos, ou seja, nas cidades, além de tornar a paisagem mais agradável, a presença de áreas verdes reduz a impermeabilização do solo, ajudando a evitar enchentes, diminui a temperatura local, fica mais fresco. Você tem um bosque na cidade, né? Você tem um grande bosque na cidade, ele deixa a temperatura ali em volta mais fresco. O solo, a água consegue infiltrar, porque ali não tem asfalto, né? Você tem asfalto nas ruas, na calçada nas casas, mas ali no bosque você tem uma mata, então ali a água consegue infiltrar para abastecer os lençóis freáticos. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, tem algumas imagens, ó. Aqui dá para ver a mata ciliar. Você tem aqui o rio, ó, o rio está aqui, né? O rio. E olha a mata ciliar aqui, ó. Toda essa mata aqui em volta, ó, na borda do rio, ó. Isso aqui é tudo mata ciliar. Essa mata protege o rio. Dá para ver aqui que já foi desmatado aqui uma parte, ó. Olha lá, aqui está desmatado. Ou está criando gado ou vai plantar alguma coisa. Mas tem uma faixa aqui, ó, uma faixa vermelha que vai daqui até aqui, ó, que é mata. E tem uma lei que protege essa distância aqui, tá?
Quanto maior for o rio, maior tem que ser essa distância aqui, que protege a mata ciliar. É protegida por lei, tá? Se o rio ele é pequenininho, essa mata, a lei diz que a mata pode ser menor. Se é um rio enorme, essa mata tem que ser bem grande, essa mata ciliar, tá? E quem é dono desses terrenos são obrigados a cuidar da mata e não desmatar. Se desmatar, leva multa, né? É um crime ambiental. Bom, aí tá aqui do lado, ó. Aqui tem pessoas, dá pra ver que elas estão num parque, né? Olha lá, pessoas aqui, tem pessoas ali. Elas estão num parque, dá pra ver que lá no fundo parece ter um estacionamento de carros. E olha quantas árvores tem, né? Como se fosse, então é um parque aqui, tem muitas árvores, né? Muitas palmeiras aqui, tem árvores, olha lá, tem pessoas sentadas ali. Então elas estão num ambiente com preservação, né? Uma certa preservação com as árvores aqui, e isso tem muito nas regiões urbanas, né? Aqui em Londrina mesmo a gente tem lá o Jardim Botânico, né? E nós temos lá o Parque Arthur Thomas, temos a Mata dos Godói, existe até o Marco Zero, que fica ali em frente ao Shopping Boulevard, né? Tem uma mata fechada ali, e tem também o Bosque Central, que fica do lado da catedral ali no centro da cidade. Então esses são ambientes com uma certa preservação, né? Com mata, e isso ajuda então a infiltrar a água no solo e abastecer os lençóis freáticos. Vamos só ler o que está escrito aqui, está dizendo assim, ó, a mata ciliar ajuda a preservar rios e lagos dos efeitos da erosão. A vegetação filtra a água das chuvas, reduzindo muito a quantidade de fragmentos de solo que atinge o rio. Então, a mata não deixa com que a água escorra levando a terra. Tá? A mata ciliar ao longo dos rios do Rio dos Couros, o nome desse rio aí. Fica em Alto Paraíso de Goiás e a foto é de 2017. Tá? Aí depois aqui do lado nós temos a presença de de áreas verdes em cidades ajuda a drenar a água das chuvas, além de contribuir com o bem-estar da população. Praça da Liberdade, né? Esse lugar aqui é a Praça da Liberdade, exemplo de área verde em ambiente urbano. Fica em Belo Horizonte, essa foto é de 2016. Ok? Beleza, então. Aí vamos para a próxima página agora. Na próxima página diz assim: técnicas adequadas de plantio. Aí diz lá. Ou seja, a gente vai ver técnicas para plantar de maneira correta, tá? A agricultura é um dos fatores que pode contribuir para a degradação do solo. No entanto, algumas práticas agrícolas simples podem ser adotadas para conservar o solo. Veja a seguir alguns exemplos. Ou seja, o fato de plantar, né, grandes extensões, isso já pode prejudicar o solo. Primeiro, você vai tirar uma mata, por exemplo, você tinha uma floresta, você tira ela para poder plantar, né? Você tinha um solo ali que era original do cerrado, e aí você planta algodão, milho, soja, isso pode degradar o solo. Mas aí nós podemos tomar algumas atitudes, vamos ver. Primeiro, o plantio direto é aquele feito sem que os restos de cultivos anteriores, como a palha, sejam retirados ou queimados. Então você tirou, por exemplo, você plantou milho, aí você tirou, ficou aquele monte de palha no chão. Você não tira a palha, você deixa a palha lá para fazer a próxima plantação. Tá? Essa palha vai proteger o solo e vai fornecer nutrientes também. Tá? Vai servir como adubo e proteção. Olha só, essa camada rica em matéria orgânica também ajuda a evitar a erosão e a perda de água do solo por evaporação. Então fica aquela palha no solo, ela protege, o sol, vem aquele sol quente, a água não evapora com facilidade, né? Que daí vai secar o solo. E evita também a erosão, a água não bate direto na terra, né? E daí não tem aquela enxurrada. Aí diz assim, a adubação verde são acrescentadas ao cultivo plantas que melhoram as condições do solo. É comum realizar adubação verde com leguminosas, que se associam a bactérias fixadoras de nitrogênio, tornando o solo rico nesse nutriente necessário ao crescimento das plantas. Então, você pode plantar junto, né? Pode plantar junto com aquilo que você quer, você planta uma leguminosa. A leguminosa vai fazer com que essas bactérias vivam ali nas raízes delas
Isso vai fertilizar o solo. Eles vão produzir nutrientes para o solo e fica bom para todas as plantas que estão ali. Aí diz assim: outras formas conservacionistas de cultivo são plantio em nível ou terraceamento. Essas são realizadas em terrenos inclinados para diminuir a velocidade da água no seu caminho morro abaixo. Então, faz assim, vamos ver se tem um desenho aqui. Primeiro, vamos ver se tem um desenho. Opa. Aqui, ó. Tem um desenho aqui, ó. Olha só, você tem um local inclinado e foram feitas linhas. São feitas linhas. Olha lá, tem várias linhas, ó, onde é feito o plantio, ó. Isso aqui parece café. Certo? Então é assim, você tem um morro aqui do lado, ó. Vou desenhar aqui. Você tem um morro. Aí o cara vai plantar. O que é que ele faz? Ele corta o morro assim, ó, em níveis assim. Aí o lado de lá não vai plantar. Aí ele vai plantar aqui, ó. Vou colocar as plantinhas aqui, ó. Vou pôr as plantinhas todas aqui em filas, ó. Por que que isso é bom? Porque quando chove, a água não vai escorrer de uma vez. Olha como a água vai escorrer aqui, ó. Isso aqui é uma rampa, né? Aqui não, aqui a água vai batendo assim, ó, e vai perdendo velocidade. Uma parte vai infiltrar, certo? Infiltra no solo. E a outra parte vai escorrer sem muita força, certo? Beleza, e aí a gente evita a erosão dessa forma. Então, aí é o plantio em nível ou terraceamento. Aí continuando diz assim, ó. No plantio em nível, o cultivo é feito em linhas que cortam o trajeto de descida da água. No terraceamento, são construídos terraços no solo, que reduzem a velocidade de escoamento da água. Então, mas o terraceamento é o nível, só que mais exagerado, né? O que eu fiz aqui seria mais o terraceamento, ó. Um degrau bem grande, né? Quando o degrau é pequeno, aí nós temos o plantio em nível. Quando é um degrau bem grande, aí nós temos o terraceamento. A gente faz terraços aqui, né? Alguns desses são até quando é plantio de arroz, por exemplo, no Japão tem muitas montanhas, eles fazem esse terraceamento bem parecendo uma piscina, assim, ó. Ó. Vou fazer de novo aqui. Faz assim um degrau, aí faz outro degrau assim, outro degrau assim. E aí a água vai preenchendo aqui, ó. Pequenas piscinas onde é plantado o arroz. Certo? Ok? Aí diz assim. Cadê? Ao diminuir a velocidade da água, essas técnicas facilitam a sua infiltração no solo e assim evitam a erosão e a perda de nutrientes do terreno. Então a água não leva os nutrientes, né? Não, porque ela não escorre com força, não causa erosão e a pessoa planta ali, fica melhor assim, né? Então nós temos aqui, ó, plantio direto. Olha só essa foto aqui. Aqui parece que é milho. Tá plantando milho, repara que não foi tirada a palha. Olha a palha aqui, ó. A palha tá toda aqui no meio, ó. Ela vai proteger o solo de uma enxurrada, se chover forte aqui. Essa palha, ela protege o solo, ela protege também para a água não evaporar com tanta facilidade, porque ela faz uma cobertura, né? Ela cobre o solo e não deixa a água evaporar com a mesma velocidade, tá? Aí tá dizendo assim ali embaixo, ó. Vou puxar aqui, ó. No plantio direto, que é muito utilizado no Brasil, não se retira do solo o que sobrou da plantação anterior. Na foto, cultivo de milho, em que se notam restos da plantação anterior entre as mudas. Então, deixa a palha ali da outra plantação. Tá? E aqui do lado, nós temos, lá, em terrenos inclinados, o plantio em nível ajuda a evitar a erosão. Na foto, plantação de café nas montanhas, acompanhando as curvas de nível. Isso aqui é em Alto Caparaó, Minas Gerais, 2015. Essa aqui do milho é em Arapongas, aqui pertinho, né? Ó, Arapongas, no Paraná, 2015. Tá? Beleza? Tá aí, nós vimos técnicas para conservar o solo. Então, o plantio direto, adubação verde, né? Você mantém outras plantas ali para ajudar. E também as curvas de nível, plantio em nível e o terraceamento. Vamos para a próxima página. Bom, e continuando aqui na página 99,
Uma outra maneira que a gente pode plantar de maneira inteligente, né? Conservando a qualidade do solo. É isso daqui, ó, a rotação de culturas. Tá aqui, ó. Rotação de culturas. Alterna o plantio, ou seja, reveza o plantio de diferentes culturas vegetais em uma mesma área para evitar que os nutrientes do solo se esgotem. Então você planta um tipo de planta, recolheu, né? Colheu, você planta outra coisa no lugar. Depois você planta outra, depois você volta de novo para a primeira e vai fazendo um revezamento, tá? Por quê? Algumas plantas elas precisam de um tipo de nutriente e outras precisam de outro. Então, se você plantar sempre a mesma coisa, vai esgotando um tipo de nutriente. E tem plantas que ajudam a fornecer nutrientes para o solo. Então, você planta uma que fornece, uma que suga, digamos assim, né? Uma que retira. E assim você vai revezando, vai trocando. Olha só o que diz aqui. É comum, por exemplo, alternar o cultivo de leguminosas, ou seja, plantas com legumes, né? Que enriquecem o solo, e de plantas como o milho e os cereais que esgotam o solo. Então você reveza uma leguminosa, tipo, sei lá, feijão, depois você planta o milho. Depois você volta a plantar o feijão, volta a plantar o milho. Vai revezando os dois. Ou três ou quatro, né? Tipos de plantas. Aí está dizendo assim, ó, a rotação de culturas. Tá um exemplo, tem um desenho aqui que dá para a gente entender. Olha só, nós temos aqui, ó, ele dividiu em três partes. Quando a gente divide as fazendas em partes, chama de gleba, né? Não é igual a gente falar que é gleba palhano, né? Porque antigamente era uma fazenda ali, né? Então aquela era a parte, era uma das glebas, uma das partes. Então aqui está dividido em três glebas. Nós temos aqui a gleba 3, essa primeira aqui. Dá para ver o que está acontecendo aqui? Criação de gado, né? Criação de gado não, desculpe, está acontecendo um arado aqui, ó. Você tem o gado, você tem uma pessoa aqui, ó, uma pessoa aqui, e ela tá com uma máquina aqui que é o arado. O boi tá puxando o arado, vai fazendo as covas, os buracos onde vai colocar a semente, tá? Então tá dizendo assim, ó, tá aqui. Aí nós temos lá a gleba 2 e lá a gleba 1, lá em cima a gleba 1. O que está acontecendo aqui? Você tem, ó, cultivo da gleba 3 vai para o local da gleba 1. Então, você troca. O que era plantado aqui vai ser plantado lá agora, lá no fundo. O que era plantado na gleba 1 vai para a gleba 2, certo? O que foi plantado a primeira vez aqui vai ser plantado na segunda vez aqui na gleba 2. E o da gleba 2 vem para a gleba 3. Então, vai fazendo um revezamento. Olha só, do 3 vai para o 1, o que foi plantado no 1 vai ser plantado no 2, o que foi plantado no 2 vai ser plantado no 3. E sempre assim, vai fazendo essa rotação, né? E assim você vai mantendo o solo com qualidade, porque algumas plantas fornecem nutrientes e outras retiram nutrientes, tá? Aí diz aqui, ó, representação esquemática da rotação de culturas. Praticar rotação de culturas melhora a produtividade e auxilia na conservação do solo, certo? Então essa é uma das técnicas para preservar a qualidade do solo. Deixa eu ver o que mais tem aqui do lado. Aqui está escrito assim, ó, bem atrás de mim aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. As fazendas agroecológicas buscam minimizar os impactos que suas atividades geram no ambiente. Então, agroecológico, ou seja, agricultura pensando na ecologia, né? Conheça como funciona uma fazenda agroecológica na página da Embrapa. Então, na página da Embrapa, tem essa página aqui, ó, vamos deixar bem grande, se alguém quiser digitar depois lá no Google para procurar, a página está aqui, ó, você pode dar uma pausa e procurar, ó, www.gentequecresce.cnpab.embrapa.br/site.html. Então, você vai encontrar nessa página aqui um exemplo de uma fazenda agroecológica, ou seja, ela é feita, ela é pensada para a preservação do solo e do meio ambiente, ok? Aí aqui nós temos embaixo, Coletivo Ciências. Vamos dar uma olhadinha. Esse é o último texto, tá? Antes das atividades. A pesquisa na agropecuária. A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias,
é um órgão do governo responsável por pesquisas e pelo desenvolvimento de tecnologias voltadas para a agropecuária. A Embrapa, ela é um exemplo para o mundo todo, tá? A Embrapa faz pesquisa de como plantar e cuidar de animais, né, em fazendas de forma inteligente. Ela reúne as atividades de plantio, que é a agricultura, e da criação de animais, que é a pecuária. Então, quando você tem os dois juntos, né, o plantio e a criação de animais, nós chamamos de agropecuária. Agropecuária. O setor da Embrapa, responsável pelos solos, conta com pesquisadores de diversas áreas. O que nós temos lá? Agrônomos, que são cientistas que estudam o plantio, né? Biólogos, cientistas que estudam a vida, químicos, estudam substâncias químicas do solo, e os geólogos, que conhecem os tipos de solo. Juntos, eles estudam práticas de plantio e criação de animais que façam bom uso do solo, além de buscar soluções para recuperar os solos desgastados. Então, além de manter a qualidade do solo que existe, eles tentam também recuperar solos que foram degradados, que perderam a qualidade. Aí diz assim: os pesquisadores da Embrapa trabalham em parceria com universidades e, apoiados por especialistas em tecnologia da informação, transferem seus conhecimentos a agricultores de todo o país. Então, a Embrapa ela aprende a fazer uma uma técnica nova de plantio, e aí ela ensina os plantadores pelo Brasil como fazer, né? Para a gente ter uma maior produtividade, um maior cuidado com o solo, maior preservação e etc, etc. Tá bom? Então a Embrapa é responsável por ajudar os plantadores, os criadores de animais do Brasil a fazer as coisas de maneira inteligente. Beleza? Bom, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês mostrando como é uma horta, como se as técnicas para plantar e de maneira bem inteligente e produzir uma horta, tá? Em comunidades que plantam juntos, em cooperativa. E aí eu vou encerrando o vídeo, tá? Vou deixar a atividade como tarefa para vocês. E essa fica a nossa atividade da semana. Nós temos lá na página 100, tem atividade para fazer, mas eu vou colocar na descrição certinho como você tem que fazer, tá bom? Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima. Vamos ficar com o vídeo aí. Um abraço. Continuamos na Bahia, agora na região de Jequié, no sudoeste do estado, o município Jaguaquara. Viemos conhecer Henrique Souza, agrônomo nascido na região e um dos principais dispersores das ideias de Ernest Goethe, que ele conhece há décadas. Estamos numa propriedade altamente produtiva, rentável, inclusive pelo processamento do que sai da terra. Aqui a paisagem também é basicamente florestal, mas vamos ver como tudo começa na tal agricultura sintrópica, nesta área de implantação recente. O Henrique está me contando que há menos de 1 ano e meio, essa área toda onde nós estamos aqui, só tinha sapé, samambaia e um pouco de braquiária, né? Isso mesmo. Henrique. Só que depois de implantado o sistema, em pouco tempo ela já começou a produzir, né? Na verdade, o que você já tirou daqui? Então, nós começamos a colheita a partir de 45 dias, mais ou menos. Colhemos alface, rúcula, aí posteriormente veio tomate, aí depois veio milho, mandioca, agora nós estamos colhendo banana, posteriormente vai vir a pupunha e depois as frutíferas que estão implantadas aqui. Cacaueiros, temos açaís, jaqueiras e temos árvores também nativas como piqui, oiti, jatobá. Tem até eucalipto, nenhum preconceito com plantas exóticas. Enquanto as árvores crescem, o espaço entre as fileiras vai sendo aproveitado, com culturas anuais ou de ciclo rápido. É importante para manter alguma renda, sempre. Se tem esses vácuos de produção, ou seja, espaço em produção, o agricultor ele se desanima, não tem recurso para vir cuidar, manejar a área. Então a gente tem um cuidado de ao longo do tempo sempre ter colheita, sempre ter produção. E tudo que se corta, mas não é colheita, vai ajudar outras plantas. É a fábrica de NPK, ou seja, você produz aqui para
acrescentar naquelas linhas ali, que é as linhas de produção. É o nosso adubo, né? O adubo que a gente utiliza para essas espécies que está aqui. Se você olhar, nós temos o solo, olhe para isso aqui, a quantidade de matéria orgânica que tem, né? Solo vivo, rico. As plantas se ajudam umas às outras e todas as condições de produção do sistema só vão melhorando, diz o Henrique. Ao contrário, se fosse uma área convencional, ao tempo que o trabalho ia acontecendo, a situação ia se degradando mais ainda, o solo ia se degradando, né? É a acidificação do solo, redução da quantidade de minerais disponíveis, né? Matéria orgânica. E aqui nesse trabalho é o contrário, isso é sintropia. A definição de sintropia é mesmo o contrário de entropia. Termo associado à desorganização, degradação de sistemas, a perdas de energia. A agricultura sintrópica propõe reordenar, restaurar o ambiente natural, a floresta, produtiva, onde agricultor não é inimigo. Em vez de criar áreas de proteção permanente, criar, produzindo, áreas de inclusão permanente do ser humano. Não é um pecado de derrubar a floresta. É um pecado, sim, e um grande desejo de não plantar floresta. São ideias que atraem a cada ano centenas de pessoas à fazenda do Henrique, para os cursos oferecidos por ele e pelo Ernest. Numa refeição como esta, de tudo que está sobre a mesa, só as azeitonas e o arroz não foram colhidos aqui. E depois tem sobremesa de açaí. Cardápio bem variado, como o que se vê nas áreas da fazenda onde o sistema sintrópico foi aplicado há mais tempo, 12, 20 anos. Cacau, cupuaçu, açaí, rambutã, fruta asiática parente da lixia, castanha do Pará, pupunha. E o som da vida por toda parte. Até o ruído já é de floresta, né? Quando você muda a flora, você muda a fauna também. Falando em rentabilidade, o Henrique diz que além de ter várias produções ao mesmo tempo, o desempenho delas é superior. As áreas de 12 anos rendem 70 arrobas de cacau por hectare, muito acima da média da região de 20 arrobas. E tudo sem gastar com insumos externos. Não precisa trazer adubo de fora, não precisa trazer defensivos de fora, e tudo isso já é economia. O jeito de encarar as outras formas de vida que povoam as lavouras também é diferente. Elas são vistas como alertas. Tem algo que não está correto. Então, ao invés de eu chegar ali e usar um defensivo, apenas eliminar aquilo, eu procuro ver onde é que eu errei, onde é que eu falhei, e procuro corrigir. Um bom exemplo é a vassoura de bruxa do cacau, causada por um fungo, que aqui não incomoda. A gente vê que está relacionado a um sistema envelhecido, muitas árvores velhas dentro do sistema, ou muito material trazido de fora, como fertilizantes, ou a própria poda do cacaueiro mal feita, mal conduzida. Corrigindo isso, a vassoura de bruxa não vai ser problema, né? Não tem sido aqui, eu imagino que nos demais lugares também. Esta é uma área usada para ensino, para cursos de agricultura sintrópica. Os participantes são orientados a cultivar pequenos blocos, plantando sempre em linha dentro do sistema. Olhando mais do alto, a gente consegue ver bem como se dá a evolução das coisas, como as plantas se desenvolvem. Desde o plantio mais recente, esse aqui, de maio deste ano, até, indo lá para a esquerda, o mais antigo, de setembro do ano passado. O curso que nós acompanhamos durante 2 dias reunia quase 40 pessoas, gente de todo o Brasil. Nesta área, eles aprendiam a plantar, com o Ernest. Uma antiga plantação de banana estava sendo derrubada, com os troncos e folhas aproveitados para formar aquelas linhas do sistema sintrópico. Na hora das instruções, diante desta infinidade de sementes e mudas, a chuva veio forte. Mas ninguém arredou o pé. Protegidos da chuva, os números das fileiras e o esquema detalhado preparado pelo professor, com todas as combinações de espécies. Você pode escolher qualquer outra semente de árvore grande. Você pode pôr junto com açaí. Sempre sementes de árvore grande você pode pôr. Uma de rápido crescimento, entre um açaí e outro. Uma de rápido crescimento. E sempre, a cada 70 centímetros, uma de cacau.
Tá vendo? Assim que começou a estiar, mãos à obra. Você planta um pouquinho, não? Tira o bolsão de ar do lado. Aqui, ó, já tô fazendo aqui já. Mas já tem, já tá. Tem cacau ainda, Felipe? Aí você tá colocando o cupuaçu aí, né? É porque no mesmo. Olha lá no mapa. E o cupuaçu, cadê? Não, ó, presta atenção. Ó. Um é de açaí junteira. Será? Alguma confusão, mas todo mundo no maior esforço tentando acertar. Tem hora que parece muito confuso. O que é mas aquilo? depois você vai entendendo a lógica das coisas. A Sara tem uma pequena propriedade em Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu estou focada muito em hortaliças, mas aí eu quero tornar o sistema mais sustentável e aí eu estou introduzindo árvores, frutas também. A Pâmela de São Paulo. Trabalha com cinema, mas também é voluntária num projeto agrícola comunitário. Se eu for pensar que dentro daquele espaço eu posso produzir hortaliça, eu não preciso pensar de uma forma tão pequena, que eu só vou tirar coisas da terra. Chegou um momento, você retira tudo aquilo da terra e a terra fica novamente sem nada. E você tem que colocar outras coisas nela. Aqui acaba sendo diferente. A lógica que a gente nasceu do mundo é uma lógica que, para a gente entender as coisas, elas têm que estar separadas, divididas, fragmentadas, que foi assim que a gente foi treinado para pensar. Então, E aqui é tudo junto, né? aqui é a lógica da natureza. Motosserra não é vilã, é ferramenta indispensável, assim como outros instrumentos de poda. É o que explica o Henrique em outro momento. E entrando com a turma nesta área mais avançada, ele demonstra. Se eu podar aqui, aqui não tem lugar para, não tem gema, então isso aqui não vai brotar. Se não vai brotar, ele vai o quê? Secar. E aí vai danificar não só o galho, a planta vai subir. Então eu corto geralmente aqui assim, sempre próximo a uma gema. Esse aqui... As podas e a eliminação seletiva e sistemática de plantas ao longo do tempo são fundamentais. Mas o trabalho exige observação e mão de obra qualificada. Não é aquele cuidado pesado como se leva em conta o cuidado da agricultura, né? É um cuidado mais leve, um cuidado diferenciado, precisa ter conhecimentos, algumas habilidades, né? Então eu falo que é uma emancipação, né, do trabalho agrícola. Esse pessoal todo se habilita, cada um com um ponto de partida. Eu era engenheiro de software até semana passada, de São Paulo, e hoje eu estou aqui plantando floresta de comida, né, na Bahia. Por quê? Eu acho que é um ambiente que eu me sinto melhor, que faz mais sentido para mim, que eu tenho uma contribuição maior para a comunidade. Não tenho terra, né, eu tenho amigos que têm o mesmo interesse que o meu e eu pretendo entrar em parceria com alguns produtores. Vera é indígena, de Roraima. Diz que a agricultura tradicional do povo dela não faz mais sentido. Você vai na floresta, derruba tudo, bota tudo no chão, queima e planta, né? Aí o próximo ano você já não continua mais naquela área, você busca outra área, né? Porque não dá mais procedimento. Ou a gente perde muita coisa, né? Os nutrientes vão embora muito rápido. Maria Vitória e Daniel se casaram e foram morar na fazenda de soja do pai dela, com 2.600 hectares, em Goiás. Ela é agrônoma. Ele, nascido na Alemanha, gestor ambiental. Os dois não gostaram do que viram. E a gente foi vendo que o risco é muito grande, o custo é muito alto. E hoje tá dando dinheiro do jeito que é feito. Mas a gente morando lá, querendo criar nossos filhos lá, talvez daqui 20, 30 anos não vai estar mais tão viável assim, né? Sei. Então a gente está pensando em alternativas. A gente está procurando também de criar conhecimento e espalhar, né? Para criar um exemplo mesmo. E falando em espalhar, como é que essas ideias de vocês são recebidas lá na região? Para a maioria das pessoas é mais uma coisa ridícula, né? Que é, essa não vai dar certo. Dois meninos doidos, é isso? É. Mas ao mesmo tempo, lógico que com outras pessoas a gente vê um movimento nascendo, sabe? Ele existe mesmo. E nesta página sobre o Ernest na internet, dá para ver grandes empresários colaborando com ele no desenvolvimento de máquinas e equipamentos para a produção em larga escala, em áreas maiores. A partir do momento que eu consigo te dar a ele, o grande, ou a eles, os grandes, soluções mais baratas e sensatas para fazer aquilo que eles fazem. Na fazenda do Henrique, é a compradora de uma fábrica de chocolates finos quem aprova o cacau.
pela fermentação caprichada e pela segurança no fornecimento. A região teve um episódio de seca aqui nessa região de 2 anos muito severo. E foi observado que nessas áreas de agricultura sintrópica praticamente não teve, né, nem perda de produção e nem perda de plantas, que foi uma coisa que aconteceu muito na região. A agricultura sintrópica ela tem sim efeitos muito bons para a planta de cacau, para garantir que a gente tenha uma boa amêndoa, um bom chocolate. Olha, a gente sonha que essas ideias se popularizem, né, o máximo possível, que todas as pessoas que estão vendo se animem, né, e vão aplicando na sua realidade. Uma boa notícia, você tem logo vontade de falar para aqueles que são queridos, né? E eu vejo isso aqui, por exemplo, você tem esses eventos, muitos deles vêm porque outros que estiveram aqui falaram com ele. A gente fica otimista vendo essas possibilidades, né, de bons retornos, de bons resultados.